Você se lembra da primeira vez em que quis algo tão intensamente que não conseguia parar de pensar nisso? Talvez fosse um carro. Você imaginava como as pessoas olhariam para você quando o dirigisse pela rua. O cheiro do couro novo. A sensação de conquista quando finalmente segurasse as chaves. No dia em que o comprou, você se sentiu no topo do mundo. Mas apenas algumas semanas depois, era apenas um carro. Uma ferramenta para levá-lo de um lugar a outro. A empolgação desapareceu e a fome por algo novo voltou a surgir. Ou talvez fosse uma promoção. Você trabalhou até tarde da noite, sacrificou fins de semana. Dizia a si mesmo que, quando conseguisse aquele título, tudo seria diferente. E sim, por um curto período foi. Você comemorou, seus amigos o parabenizaram, sua família ficou orgulhosa. Mas então, quase sem perceber, o brilho se apagou. Logo você se encontrou inquieto novamente, de olho no próximo nível, no próximo aumento, na próxima prova de que estava avançando. Esse padrão não é raro, não é nem incomum, é universal. O ganhador da loteria que descobre que, um ano depois, não está mais feliz do que antes. O casal que sonha com a casa perfeita apenas para descobrir que, ao se mudar, a casa é simplesmente um lugar para dormir. O estudante que acredita que a vida começará após a formatura, apenas para chegar ao novo capítulo e sentir o mesmo vazio. Continuamos perseguindo um emprego melhor, uma casa maior, um novo relacionamento, mais números na conta bancária, e ainda assim, não importa o quanto conquistemos, a satisfação escorre por entre nossos dedos. Parece fracasso. Parece que há algo de errado conosco. Dizemos a nós mesmos que somos ingratos, gananciosos ou quebrados por dentro. Mas e se eu dissesse que isso não é uma falha do seu caráter? E se eu dissesse que esse é o próprio design da vida humana? Há 2000 anos, Aristóteles percebeu a mesma verdade. Ele entendeu que os seres humanos nunca estariam plenamente satisfeitos com o que já possuem. Ele não chamou isso de ganância, não chamou de fraqueza, chamou de sinal, um indício de que fomos feitos para avançar em direção a algo maior, algo além da próxima compra ou da próxima conquista. E aqui está a parte desconfortável. Essa insatisfação interminável é, ao mesmo tempo, a razão pela qual sofremos e a razão pela qual nos elevamos acima de qualquer outra espécie na Terra. É o fogo que nos impulsiona para a frente, mas também o fogo que nos consome se não aprendermos a controlá-lo. Neste vídeo, vamos explorar por que os seres humanos nunca estão satisfeitos com o que têm e por que essa verdade pode tanto aprisioná-lo em um ciclo sem fim de vazio, quanto libertá-lo para viver com um propósito mais profundo. Se esta é sua primeira vez com o ThinkMate, deixe-me pausar aqui e explicar um conceito que está no centro deste vídeo. Aristóteles o chamava de telos. Sem isso, nada do que discutiremos fará sentido. Telos significa o propósito final, o destino natural para o qual algo é direcionado. Todo objeto, todo ser vivo, até mesmo toda ideia, carrega dentro de si um destino embutido. Para Aristóteles, nada existe sem um telos. Pense em uma faca. Seu telos é cortar. Se não corta, não é realmente uma faca. Não importa o quão brilhante ou cara possa parecer. Pense no olho. Seu telos é ver. Quando o olho não enxerga, já não cumpre sua natureza. Ou uma semente. Enterrada no solo, ela carrega em silêncio o potencial de se tornar uma árvore. O telos da semente é crescer, transformar-se, desdobrar-se naquilo que sempre foi destinada a ser. E quanto aos seres humanos, qual é o nosso telos? Aristóteles respondeu com uma palavra que não se traduz facilmente para o inglês: eudaimonia. Muitos traduzem como felicidade, mas felicidade é superficial demais. Uma tradução melhor é florescimento humano, o estado de viver em harmonia com nossas capacidades mais profundas,
de realizar todo o peso daquilo que fomos feitos para ser. Eudaimonia não é a emoção passageira de comprar um carro novo ou ganhar uma promoção. Não é a faísca temporária do prazer ou da aprovação. É o longo arco de uma vida vivida em alinhamento com nossa essência. Para Aristóteles, uma pessoa que alcança a eudaimonia não está simplesmente satisfeita. Ela está completa. Agora, ouça com atenção. Se você frequentemente se sente inquieto, se alcança um objetivo e imediatamente deseja outro, isso pode não significar que você está quebrado. Pode significar que está perseguindo o telos errado, que está correndo atrás de sombras em vez de substância. Um homem que passa a vida acumulando posses, mas nunca se pergunta para que existe, sempre sentirá o chamado silencioso do vazio. Mas um homem que direciona seus esforços para seu verdadeiro telos, descobre que a insatisfação assume outra forma. Ela deixa de ser tormento e passa a ser bússola, um sinal que o aponta para o crescimento. Essa é a chave. Se você nunca está satisfeito, a questão não é como silenciar esse sentimento. A questão é se você entendeu errado para onde ele está apontando. Portanto, antes de avançarmos, guarde este pensamento. Telos não é luxo. Não é filosofia de torre de marfim. É a diferença entre uma vida que parece uma esteira infinita e uma vida que parece um caminho. Uma é correr, sem direção. A outra é caminhar em direção à sua razão de existir. Agora que temos um quadro para entender o telos, vamos voltar a tensão que você e eu sentimos. A tensão de nunca estar satisfeito. Hoje, os psicólogos têm um nome para isso. Eles chamam de esteira hedônica, hedonic treadmill. A ideia é simples. Quando você conquista algo que deseja, sua felicidade dispara, mas apenas por um momento. Logo você se adapta. O carro novo se torna comum. A promoção se torna normal. O relacionamento que antes consumia todo o seu foco se acomoda em uma rotina. Você retorna à mesma linha de base de descontentamento e a esteira começa novamente. Não importa o quão rápido corra, você nunca avança. Pegue o exemplo do ganhador da loteria. Por um breve período, sua vida parece transformada. Mas estudos mostram que, dentro de um ano, a maioria relata o mesmo nível de felicidade de antes. Alguns se sentem até menos satisfeitos, porque a euforia da riqueza repentina desaparece, mas os problemas que ela gera permanecem. Ou pense na estudante ambiciosa que acredita que a vida finalmente começará depois da formatura. Ela atravessa o palco, recebe o diploma, mas em poucos meses, a mesma inquietação retorna. A esteira hedônica não se limita à riqueza ou à carreira. Ela aparece nos relacionamentos, na saúde, no status. Imaginamos que o próximo marco trará contentamento duradouro. Mas assim que chegamos, o horizonte se desloca para mais longe. As metas se movem e continuamos correndo atrás. E sobreposta a isso, existe outra força, que Aristóteles não nomeou, mas certamente teria reconhecido: a comparação social. Você não se mede apenas em relação ao seu eu do passado. Mede-se em relação ao vizinho, ao colega, ao estranho na tela do celular. Seu carro parece ótimo, até você ver o modelo mais novo do seu amigo. Seu salário parece suficiente, até você rolar a tela e encontrar alguém exibindo muito mais. A esteira acelera, alimentada não apenas pelos seus desejos, mas pelo lembrete constante de que outros estão correndo mais rápido. É por isso que nenhum nível de conquista parece suficiente, porque em um mundo de comparações, não há linha de chegada. Mesmo os ricos se sentem pobres diante dos mais ricos. Mesmo os famosos se sentem pequenos diante dos mais famosos. A insatisfação está embutida no sistema, reforçada pela própria estrutura da nossa psicologia. E aqui está o ponto crucial. Esse ciclo não é um acidente. Não é uma falha rara da condição humana. É o design.
Nossas mentes foram feitas para nos manter buscando, para nos empurrar além do que já temos. É por isso que você não consegue silenciar a inquietação com mais uma posse ou mais uma conquista. Não funciona, porque essa fome não foi feita para acabar. Ficamos diante de um paradoxo. Por um lado, essa insatisfação sem fim parece uma maldição. Ela nos rouba a paz. Por outro, foi ela que impulsionou nossa espécie a sobreviver, adaptar-se e criar. Sem isso, teríamos permanecido nas cavernas, satisfeitos com o fogo e as ferramentas de pedra. Com isso, construímos cidades, arte, ciência e tecnologia. O problema não é nunca estarmos satisfeitos. O problema é que a maioria de nós não entende o que essa insatisfação está tentando nos dizer. Quando nos sentimos inquietos, assumimos que há algo errado conosco. Culpamos a nós mesmos por sermos ingratos, gananciosos ou fracos. Mas Aristóteles nos diria algo muito diferente. Ele diria que a insatisfação não é prova de fracasso. É prova de que você está vivo e de que sua vida ainda não está alinhada com seu telos. Volte aos exemplos de antes. O homem que continua comprando mais posses, mas nunca se sente completo. Do ponto de vista de Aristóteles, o problema não é o desejo interminável do homem. O problema é que ele confundiu a acumulação material com seu verdadeiro propósito. Sua insatisfação não é um defeito. É uma bússola gritando que ele está caminhando na direção errada. Por outro lado, observe alguém que cria, descobre ou serve algo maior do que a si mesmo. Um cientista que fica acordado até tarde perseguindo uma pergunta sem resposta. Uma artista que nunca sente que sua obra está terminada, porque sempre persegue uma visão além do alcance. Eles sentem insatisfação? Sim, mas é outro tipo de insatisfação. Ela não os esvazia, os impulsiona para a frente. Essa é a distinção de Aristóteles. A insatisfação voltada para o telos errado é tormento. A insatisfação voltada para o telos certo é crescimento. Uma o deixa vazio. A outra o aproxima da eudaimonia, do florescimento que faz a vida valer a pena. Aristóteles acreditava que toda ação deve ser julgada segundo um critério. Ela nos conduz em direção ao telos ou nos afasta dele. Se você se sente inquieto depois de comprar, consumir ou se comparar, isso não é um sinal para comprar mais. É um sinal de que você confundiu seu propósito. Mas se você se sente inquieto porque sua visão ainda não está concluída, sua arte ainda não está perfeita, sua compreensão ainda não está completa, essa inquietação não é uma inimiga, é uma amiga, guiando você para uma versão mais plena de si mesmo. A verdade é que você nunca chegará a um ponto de satisfação total, mesmo estando no caminho certo. O cientista nunca descobrirá todas as respostas. A artista nunca pintará a tela perfeita. Mas ao perseguirem seu telus, encontram uma forma mais profunda de realização, uma que não desmorona quando a novidade desaparece. E assim, Aristóteles reformula aquilo que tememos. O que parece maldição torna-se sinal. O que parece vazio torna-se direção. A insatisfação não é uma falha da natureza humana. É a voz da sua natureza, lembrando que você nasceu para mais do que consumo e comparação. É por isso que a inquietação em seu peito nunca desaparecerá, porque nunca foi feita para desaparecer. Ela foi feita para guiá-lo. Aristóteles via a insatisfação como uma bússola, apontando para o nosso telos. Séculos depois, outro pensador levou essa ideia ainda mais longe. Friedrich Nietzsche acreditava que a insatisfação não é apenas um sinal, é o próprio combustível da vida. Ele a chamou de vontade de poder, will to power. Para Nietzsche, os seres humanos não foram feitos apenas para sobreviver ou buscar prazer. No centro da nossa existência, há um impulso para expandir, superar, afirmar-se,
criar e dominar nossas limitações. A vontade de poder não diz respeito ao controle político ou à destruição dos outros. Trata-se do instinto profundo de ir além de qualquer fronteira que enfrentamos. Veja a história sob essa lente. Se estivéssemos satisfeitos apenas com a sobrevivência, ainda estaríamos nas cavernas, contentes com o fogo e as ferramentas de pedra. Mas não ficamos satisfeitos. Queríamos mais. Queríamos moldar a terra, domesticar os animais, explorar os mares. A insatisfação nos levou a plantar, a construir cidades, a inventar a escrita. Levou-nos a escalar montanhas, atravessar oceanos, dividir o átomo, alcançar o espaço. Cada salto adiante começou com alguém que se recusou a aceitar os limites do que lhe foi dado. Alguém que sentiu a picada da insatisfação e a transformou em criação. O agricultor que pensou que deveria haver uma maneira melhor de alimentar seu povo. O inventor que acreditou que a vela não era suficiente. O pensador que desafiou os velhos deuses e exigiu novas verdades. Essa é a vontade de poder em ação. Mas Nietzsche também nos alertou. A vontade de poder pode elevar, mas também pode destruir. Quando direcionada para fora, em inveja e ressentimento, torna-se tóxica. Faz-nos derrubar os outros em vez de nos elevarmos. Aprisiona-nos em ciclos de comparação, amargura e vitórias superficiais. Mas quando a vontade de poder é dirigida para dentro, quando é usada para criar e superar a si mesmo, ela se torna a força que nos eleva acima da mediocridade. Pense no atleta que nunca está contente com sua performance. Ele ultrapassa a dor, o fracasso, porque a insatisfação dentro dele não é uma maldição, mas um impulso. Ou na artista que pinta e pinta, nunca satisfeita, mas criando obras-primas justamente porque se recusa a se acomodar. Ou no próprio filósofo Nietzsche, que rejeitou respostas fáceis e nos forçou a encarar verdades desconfortáveis, mas libertadoras. Aqui é onde Nietzsche encontra Aristóteles. A insatisfação é a bússola, sim, mas também é o motor. Aponta a direção e dá energia para avançar. Sem ela, não há crescimento. Com ela, não há garantia de felicidade, mas há a possibilidade da grandeza. Então, quando você se sentir inquieto, quando sentir aquela fisgada de não é suficiente, estará diante de uma encruzilhada. Você pode deixar essa energia escorrer em consumo, comparação e ressentimento, ou pode canalizá-la como vontade de poder, usando-a para superar suas limitações e crescer para uma versão de si mesmo que ainda não imaginou. Nietzsche diria que a vida não é sobre eliminar a insatisfação, é sobre abraçá-la, cavalgá-la, usá-la como prova de que você está vivo e capaz de mais. Para ele, ser humano é ser inacabado, é estar constantemente em processo de tornar-se. E a insatisfação que você sente hoje não é sua inimiga, é a evidência de que você ainda não terminou. Nietzsche acreditava que a insatisfação era uma prova de vida, uma energia bruta que poderia nos impulsionar a superar a nós mesmos. Mas, no mundo moderno, essa energia não é deixada em paz. Ela é colhida, manipulada e vendida de volta para nós. O que antes era um impulso natural tornou-se um mercado. Pense na publicidade. No fundo, ela não vende produtos. Vende insatisfação. Ela sussurra: o que você tem não é suficiente. Quem você é não é suficiente. Mas o alívio pode ser comprado pelo preço certo. Um novo celular, um novo relógio, um novo carro, um novo estilo de vida. Cada um chega embrulhado na promessa de que, desta vez, você finalmente se sentirá completo. Mas é claro, você nunca se sente. A insatisfação retorna. E o ciclo de compras também. Isso não é acidente. Indústrias inteiras prosperam em mantê-lo com fome. Elas sabem que, se você algum dia se sentisse realmente satisfeito, seus negócios desmoronariam. Então, projetam cuidadosamente imagens e histórias para manter a fome viva.
Elas tornam a vontade de poder pequena, domesticada, canalizada não para criação ou superação, mas para consumo. E então, há as redes sociais. Se a publicidade vende a insatisfação, as redes sociais a alimentam a cada minuto do dia. Cada rolagem de tela é outro lembrete. Alguém é mais rico, mais bonito, mais bem-sucedido, mais admirado. Alguém está viajando pelo mundo enquanto você está sentado à sua mesa. Alguém está celebrando conquistas enquanto você luta em silêncio. As plataformas não mostram a vida. Mostram a ilusão cuidadosamente editada de vidas que parecem melhores do que a sua, projetadas para provocar inveja e inquietação. O resultado é uma máquina que multiplica a insatisfação, além de qualquer coisa que Aristóteles ou Nietzsche poderiam imaginar. Em vez de nos apontar para o nosso telos, em vez de alimentar nossa vontade de poder de forma saudável, nossa insatisfação é redirecionada para ciclos intermináveis de comparação e consumo. Passamos a perseguir curtidas em vez de sabedoria, seguidores em vez de virtude, gadgets em vez de crescimento. É por isso que a insatisfação moderna parece tão pesada. Ela já não é apenas o sinal natural de uma vida inacabada. É um sinal amplificado, distorcido e monetizado. A bússola ainda existe, mas sua agulha foi magnetizada por forças externas. Ela já não aponta para o seu telos. Aponta para a próxima compra, o próximo scroll, a próxima dose superficial de dopamina. E a parte mais perigosa é que aceitamos isso como normal. Aceitamos o ciclo de desejo e gasto como o ritmo da vida, sem perguntar se isso é realmente vida. Aceitamos a comparação interminável como inevitável, sem perceber que é fabricada. Vivemos dentro de um sistema que depende da nossa inquietação e raramente paramos para questionar quem realmente se beneficia em nos manter insatisfeitos. Assim, a insatisfação que você sente é real, mas foi sequestrada. Ela foi feita para impulsioná-lo ao crescimento. Em vez disso, é usada para mantê-lo consumindo, rolando a tela, perseguindo sombras. A questão agora é: você continuará alimentando o sistema ou vai reclamar sua insatisfação para si mesmo? Se a insatisfação foi sequestrada pelo sistema, a libertação começa quando você a toma de volta. Você não pode silenciar a inquietação dentro de si, mas pode decidir onde direcioná-la. A questão não é como parar de se sentir insatisfeito. A questão é como dar a essa insatisfação um alvo digno. Observe de perto os dois caminhos diante de você. Um é o caminho do consumo e da comparação. Nele a insatisfação se torna uma armadilha. Você compra mais, rola mais, persegue mais. Mas cada passo só aprofunda a fome. É uma esteira infinita, sem linha de chegada, projetada para esgotá-lo. O outro é o caminho do telos. Nele, a insatisfação não é inimiga, mas aliada. Ela o impulsiona a criar, aprender, servir, crescer. Lembra-o de que você é inacabado e que ser inacabado não é vergonhoso, mas belo. Ser inacabado é ainda ter espaço para se tornar. Pense na artista que olha sua pintura e sente que nunca está perfeita. Essa insatisfação a empurra a refinar, explorar, alcançar mais alto. Ou no cientista que se sente inquieto porque ainda existem perguntas sem resposta. Essa inquietação o move a descobrir verdades que beneficiam toda a humanidade. A insatisfação deles não desaparece, mas se transforma. Ela se torna combustível em vez de veneno. Até mesmo na vida comum, o mesmo princípio se aplica. O pai que se sente insatisfeito com o pouco tempo que dá aos filhos pode deixar essa dor conduzi-lo de volta ao que importa. O trabalhador que se sente insatisfeito com um emprego vazio pode permitir que essa inquietação o leve a uma vocação que fale a sua essência. Em cada caso, o sentimento de não é suficiente é a bússola apontando para o que realmente importa. É por isso que Aristóteles e Nietzsche
tão diferentes podem se encontrar aqui. Aristóteles nos dá a direção, telos, o florescimento para o qual fomos feitos. Nietzsche nos dá a energia, a vontade de poder, o impulso que transforma insatisfação em movimento. Juntos, mostram que o problema nunca foi a insatisfação em si. O problema foi o que permitimos que ela servisse. Você nunca eliminará a fome por mais. E não deveria querer. Essa fome é a razão de você estar vivo. É a razão de ser capaz de se tornar mais do que é hoje. A libertação acontece quando você para de alimentar essa fome com coisas vazias e começa a nutri-la com a busca do seu verdadeiro propósito. Então, da próxima vez que se sentir inquieto, não corra para anestesiar-se com mais uma compra, mais uma rolagem, mais uma distração superficial. Pergunte a si mesmo, para onde essa insatisfação está me apontando? E se ouvir com atenção, talvez ela o leve não ao desespero, mas ao caminho que você sempre esteve destinado a trilhar. Começamos com a imagem do carro novo, da promoção, do bilhete de loteria. Vimos como a satisfação desaparece rapidamente, como a fome sempre retorna. Aristóteles nos mostrou que essa fome não é falha, mas bússola. Nietzsche nos mostrou que ela também é combustível, a vontade de poder que nos leva a criar e a superar. E vimos como os sistemas modernos exploram essa fome, torcendo-a em ciclos de comparação e consumo. Agora, a escolha é sua. Você continuará alimentando sua insatisfação à máquina, deixando que ela o esgote na perseguição de sombras, ou vai reclamá-la, direcionando-a para a vida que você foi feito para viver. Aqui está o desafio. Nos próximos 7 dias, repare em cada momento em que sentir aquela fisgada de não é suficiente. Anote. Seja honesto. Pergunte-se, isso foi provocado por algo real ou nasceu da comparação? Foi um sinal do meu telos ou apenas uma armadilha plantada pelo sistema? Ao final da semana, reveja suas anotações. Padrões aparecerão. Você começará a perceber onde sua insatisfação é vazia e onde está tentando guiá-lo. Porque aqui está a verdade. Você nunca estará totalmente satisfeito. Mas isso não é uma maldição. É o maior presente de ser humano. Significa que sempre haverá mais a alcançar, mais a construir, mais a se tornar. Você nunca será suficiente, mas justamente por isso, sempre poderá se tornar mais. Então pergunte a si mesmo, você vai direcionar sua insatisfação para as promessas vazias do mundo ou para o telos que o torna completo? A resposta moldará não apenas a sua felicidade, mas o próprio sentido da sua vida. Se este vídeo mudou sua forma de enxergar as coisas, não esqueça de curtir, inscrever-se no ThinkMate e deixar um comentário. Assim saberemos que este conteúdo está ajudando você e poderemos moldar os próximos vídeos para servi-lo ainda melhor.